No episódio anterior, exploramos a teoria das abstrações em Marx, enfatizando a primazia ontológica do ser social na formação das categorias. Vimos como Marx não parte de ideias puras, mas sim das relações reais para construir suas categorias. Isso prepara o terreno para a discussão que eu quero trazer nesse episódio. Como Marx funda o conhecimento na prática real, rompendo com a tradição epistemológica moderna. Nesse segundo episódio, vamos aprofundar a fundamentação ontoprática do conhecimento em Marx, guiados pela leitura do filósofo brasileiro José Chazin. Vamos começar examinando aquilo contra o qual Marx se volta, o epistemologismo. Por epistemologismo, entendemos a tendência filosófica típica da modernidade e, se a gente for considerar a pós-modernidade, de isolar a teoria do conhecimento como fundamento primeiro, como se houvesse um tribunal da razão pura julgando a realidade de fora, ou, no pós-modernismo, com o completo ceticismo a respeito da razão. Desde meados do século XVII até hoje, a filosofia ocidental foi dominada por debates sobre como o sujeito pode conhecer o objeto, frequentemente separando o ser, ou seja, a realidade, ontologia, do conhecer, ou seja, o pensamento ou a epistemologia. Chazin resume que a nova postura marxiana se coloca frontalmente contra o espírito filosófico que desde há cerca de 200 anos se foi tornado dominante. Em outras palavras, Marx rompe com toda uma tradição inaugurada por Descartes, passando por Kant e Hegel, até chegar mesmo a correntes posteriores. Para entender esse rompimento, vamos ver brevemente as três vertentes clássicas do epistemologismo e suas limitações segundo a crítica marxiana. O idealismo, ou a primazia do sujeito. Tradicionalmente exemplificado em Descartes, no início da modernidade, e levado a ápice no idealismo alemão de Hegel, o idealismo coloca a mente ou o sujeito pensante no centro. O mundo lá fora é muitas vezes visto como dependente das estruturas do pensamento. Em Hegel, por exemplo, a realidade seria a ideia se desdobrando. A natureza, a realidade, é posta pela ideia. Isso significa que, no limite, o ser ou objeto é pensado como resultado do conceito ou do espírito absoluto. A crítica de Marx a essa vertente é direta. Inverte a relação real entre ser e pensar. Marx, ecoando Feuerbach, sustenta que não é o ser que deriva do pensamento, mas o pensamento que deriva do ser. Feuerbach já havia dito de forma incisiva: o verdadeiro nexo entre pensamento e ser é só este. O ser é sujeito, o pensar predicado. O pensamento provém do ser, mas o ser não provém do pensamento. Marx concorda com essa inversão materialista, mas sente que ainda falta algo na posição de Feuerbach. Voltaremos a isso adiante. O importante aqui é: para o Marx, o idealismo erra ao fazer do sujeito pensante o criador ou medida de toda a realidade, ignorando que nossas ideias surgem de uma inserção prática no mundo, o empirismo, ou a primazia do objeto, mas de forma abstrata. Em contraste, os empiristas clássicos, Locke, Hume e mais tarde o positivismo, afirmam que todo conhecimento vem da experiência sensível. Aqui, parece que a realidade material é a fonte, algo com que Marx obviamente concordaria em certo sentido. No entanto, Marx detecta uma limitação crucial. O empirismo tradicional concebe o sujeito como passivo, mero receptor de impressões, e trata os fatos como dados isolados. Sem uma compreensão dos nexos e da atividade subjacente, o empirismo se torna o que Chazin chama de empirismo ainda abstrato. Ou seja, coleta-se uma coleção de fatos mortos, desconectados. Marx criticou os economistas políticos de seu tempo exatamente por esse empirismo superficial. Não interligam os fatos, nem os entendem como resultantes da prática social dos indivíduos, sendo incapazes de conceber o mundo sensível como atividade sensível. Essa frase-chave de Marx, que está presente na ideologia alemã, já indica seu ponto de vista. Os empiristas olham o mundo sensível, mas não veem que ele é produto de uma atividade prática humana ao longo da história. Pragmatismo. A verdade como útil, porém sem ontologia. Já o pragmatismo, pensadores como William James e John Dewey, no final do século XIX e início do XX, tentaram trazer a ação para o centro da teoria do conhecimento. Para os pragmatistas, verdade é aquilo que funciona na prática, o que é útil para nós.
À primeira vista, isso parece ressoar com Marx, afinal, enfatiza a prática, mas há diferenças profundas. O pragmatismo, de modo geral, permaneceu dentro do horizonte epistemológico instrumental, sem questionar suficientemente a estrutura da própria realidade social que defina o que funciona. Ou seja, tende a julgar a verdade apenas pelo critério do êxito imediato ou da utilidade para determinados fins, muitas vezes sem uma crítica das condições históricas que geram esses fins. Do ponto de vista marxiano, isso corre o risco de naturalizar o status quo. Por exemplo, dizer que uma ideia é verdadeira porque dá certo dentro de uma sociedade capitalista pode ignorar que os próprios critérios de sucesso estão dados por uma prática social historicamente limitada. Marx, ao contrário, quer entender a prática em seu contexto histórico total, não apenas como eficácia imediata. Além disso, para os pragmatistas clássicos, faltava uma teoria sistemática da objetividade. Afinal, quem define o que funciona e para quem? Bom, Marx traria a resposta. É na prática social coletiva, especialmente no trabalho e na luta de classes, que se define um critério de verdade mais sólido. Não apenas o sucesso momentâneo, mas a transformação efetiva da realidade de acordo com as necessidades humanas emancipatórias. Em resumo, idealistas, empiristas e pragmatistas divergem entre si, mas compartilham algo que Marx vai criticar. Todos aceitam, explícita ou implicitamente, uma cisão sujeito-objeto, dada de antemão, e tentam sanar essa cisão no nível do pensamento ou de métodos abstratos. O conhecimento para eles é um problema a ser resolvido no âmbito das ideias, seja deduzindo categorias a priori, colecionando fatos ou testando utilidades. Marx julga essa abordagem insuficiente e até arrogante. Na feliz expressão de Chazin, Marx rejeita o tribunal arrogante em que se avora o epistemologismo, isso é, a pretensão de julgar a realidade pelos filtros a priorísticos do sujeito pensante. Ao invés de começar perguntando como posso conhecer o mundo, Marx começa vendo como o mundo efetivamente se produz, e assim como o conhecimento emerge dessa produção. Com isso, ele não apenas toma partido na velha disputa materialismo versus idealismo, ele a supera em um novo patamar. Querer legitimar por meio de um fundamento gneseológico epistêmico as elaborações marxianas é desrespeitar seu caráter e entorpecer o novo patamar de racionalidade que sua posição facultou. Essa frase de Chazin destaca um ponto que precisamos dissecar. Afinal, qual é esse novo patamar que Marx inaugura? Antes de desenvolver positivamente a saída marxiana, vale ressaltar um possível mal-entendido. Marx misturaria ontologia e teoria do conhecimento de forma confusa? Alguns intérpretes no passado acharam que Marx não tinha uma epistemologia clara, que ele teria simplesmente combinado heranças díspares, um pouco de Hegel, um pouco do empirismo inglês, um pouco do socialismo francês, em uma colagem teórica. Chazin vai justamente rebater essa visão da amálgama. Historicamente, fala-se que Marx seria fruto de 3 fontes, ou influências principais, fórmula que foi consagrada por Kautsky e repetida por Lenin, ao dizer que o marxismo resulta da filosofia alemã, da economia política inglesa e do socialismo francês. Essa ideia de uma tríplice amálgama originária foi muito difundida, mas, segundo Chazin, ela distorce a originalidade de Marx. Claro, Marx estudou profundamente Hegel, absorveu a crítica materialista de Feuerbach, mergulhou na economia de Smith e Ricardo e conheceu as propostas socialistas de seu tempo. Porém, ele não juntou pedaços dessas teorias como quem monta um mosaico eclético. O que Marx fez foi uma crítica radical a todas elas, gerando algo qualitativamente novo. Chazin observa que, já nas primeiras exposições do marxismo, houve a tendência de apresentá-lo como uma soma de componentes teóricos pré-existentes, o que ele considera uma leitura obtusa. Essa leitura ignora que Marx realiza reelaborações radicais de caráter filosófico, a partir do embate com essas correntes, resultando numa nova construção teórica marcada pela ontologia histórico-imanente do ser social. Em outras palavras, Marx não juntou ontologia e gneseologia de forma eclética, mas redefiniu sua relação de modo dialético. Ele deslocou a questão do como conhecemos, ou seja, epistemologia, para o terreno do como o ser produz conhecimento através da prática, a ontologia histórica. Não se trata de desprezar a gnoseologia ou a epistemologia, e sim de resolvê-la de outro modo.
Por isso, Chazin afirma que em Marx não há rigorosamente um problema do conhecimento, tal como posto pela filosofia anterior, porque Marx dissolveu esse problema ao vinculá-lo ao campo ontológico da vida social concreta. Essa ausência de uma teoria do conhecimento separada não é uma lacuna, mas sim um indício de um caminho filosófico diverso do usual. Ou seja, podemos considerar que essa ausência é proposital. Marx não ficou devendo uma epistemologia, ele a superou na prática, ao identificar e conhecer pela via da praxis. Para esclarecer, vamos ver um exemplo concreto de amálgama indevido que Marx evita. Na filosofia idealista, às vezes ontologia e gnesiologia viravam uma coisa só. Hegel, por exemplo, concebe o ser, a ontologia, já como algo idêntico ao pensar, a lógica e a gnesiologia no absoluto. Parece uma síntese, mas feita no plano ideal. Ser e pensar se juntam na ideia. Marx rejeita essa fusão idealista. Ele quer integrar ser e pensar, sim, mas no plano material da atividade. Por outro lado, o materialismo vulgar, ou tipo um positivismo raso, dizia só existe o ser material e ponto final, recusando discutir o sujeito. Acabava separando completamente o conhecer do ser. Ou seja, o sujeito vira um espelho passivo da realidade. Marx tampouco aceita esse divórcio. Portanto, nem juntar tudo na ideia, nem separar estanquemente. A saída está em compreender a unidade distinta de ser e conhecer na prática social. Chazin dedica uma parte de sua obra a desmontar a noção de tríplice amálgama e mostrar que Marx instaurou uma planta filosófica nova. Ele destaca que Marx critica suas fontes na raiz, criticou a filosofia especulativa, de Hegel e do idealismo, criticou os economistas clássicos, Smith e Ricardo, e até o socialismo utópico, extraindo de cada confronto não pedaços reutilizados, mas categorias inteiramente retrabalhadas para a compreensão da realidade. Assim, ao invés de ficar preso em debates epistemológicos abstratos, Marx voltou-se para a realidade efetiva, a vida humana concreta, sensível, ativa, como ponto de partida e critério. Essa é a essência da ontoprática, o ser, onto, prático, histórico, tornando-se fundamento tanto do objeto quanto do sujeito do conhecimento. Então chegamos ao cerne da questão, a centralidade da prática em Marx. O termo ontoprática significa exatamente isso, a unidade de ser e prática. Então, o que quer dizer fundamentação ontoprática do conhecimento? Significa que, para Marx, o ser social, ou seja, a realidade humana, é constitutivamente prática. E é nessa atividade prática que se fundamenta o que conhecemos como verdade. Conhecimento, ideias. Não se começa pelo sujeito pensante isolado, nem pelo objeto isolado. Começa-se pela relação ativa entre humanos e seu mundo. A tese 2 sobre Feuerbach de Marx exprime isso de forma clara. A questão de saber se ao pensamento humano corresponde uma verdade objetiva não é uma questão teórica, mas prática. É na prática que o homem deve provar a verdade. Ou seja, a prova da realidade do nosso pensamento se dá através da ação no mundo. Transformando-o, confirmamos ou refutamos na prática as nossas ideias. Marx introduz assim a praxis como critério da verdade. Mas atenção, prática aqui não é só no sentido estreito, por exemplo, de experimento de laboratório ou aplicação tecnológica, como um pragmatista poderia ler, ou ainda como uma prática política direta. Praxis em Marx tem um sentido ontológico e histórico. Abrange o trabalho material, as relações sociais, a luta de classes, a produção e reprodução da vida humana. É toda a atividade sensível humano-social. Ele às vezes fala de atividade humana sensível ou vida sensível ativa, para designar esse conjunto de atividades através das quais os homens fazem sua existência. No episódio anterior, enfatizamos que o ser social determina a consciência. Por exemplo, que as categorias econômicas emergem das relações sociais reais. Agora estamos enfatizando como isso acontece, através da prática concreta. A consciência não flutua acima da vida, ela é um produto dessa vida em movimento. Como Marx e Engels escrevem na ideologia alemã, não é a consciência que determina a vida, mas a vida que determina a consciência. E vida aqui entende-se vida prática material, a vida dos homens não em qualquer fixação fantasiosa, mas em seu processo de desenvolvimento real. Para isso ficar mais claro, vamos tentar exemplificar de forma prática e um pouquinho simplificada
como isso funciona. Vamos tentar aqui visualizar como funciona uma descoberta técnica, por exemplo. Vamos pensar na invenção da roda. Um epistemólogo clássico poderia perguntar: como podemos conhecer as leis do movimento circular e tentar deduzi-las mentalmente ou observar empiricamente círculos perfeitos? Mas a verdade prática é que a humanidade descobriu a roda fazendo carrinhos, experimentando soluções para transportar cargas. A ideia da roda surgiu na prática, pela tentativa e erro e pela necessidade material. Somente depois a reflexão teórica pode formular leis sobre rotação, atrito e etc. Esse exemplo ilustra a máxima de Marx. Não foi um filósofo que deduziu a roda em sua mente brilhante. Foi a prática social, a necessidade econômica, a engenhosidade de artesãos que gerou esse conhecimento. Ou ainda, mesmo na ciência moderna, que muitos veem como o ápice da teoria pura, Marx nos lembra do papel da prática. Por exemplo, a química moderna só se desenvolveu através da prática da alquimia e da metalurgia anteriores. Os alquimistas, buscando na prática transformar materiais, acumularam um conhecimento empírico que séculos depois permitiu a Lavoisier formular teorias. E até hoje, um experimento científico é justamente prática controlada para conhecer algo. Marx enfatizaria que não conhecemos verdadeiramente um processo natural até interagirmos com ele, mediado pelo trabalho humano, seja no laboratório ou na produção. É a intervenção prática que revela as propriedades. Ao agir sobre o objeto, o sujeito tanto transforma o objeto quanto a si próprio, adquirindo conhecimento. A gente pode até aproximar mais. Pense em como você aprende a andar de bicicleta. Você pode ler todos os manuais sobre equilíbrio, que seria a teoria, mas apenas quando sobe na bicicleta e faz a sua prática é que o conhecimento real, saber andar, se concretiza. Aqui, o conhecimento não é só intelectual, é incorporado na sua própria atividade corporal. Esse exemplo simples guarda paralelo com a filosofia de Marx. O conhecimento mais fundamental não é um espelho inerte na cabeça, mas algo que se manifesta na nossa capacidade de fazer coisas no mundo. O conceito de equilíbrio ganha significado verdadeiro quando você domina ele pedalando. Todos esses exemplos apontam para a mesma ideia-chave. A prática não é a aplicação posterior do conhecimento, ela é o seu fundamento e critério de verdade. Ou seja, só dá para saber se algo está de acordo com a realidade ou não quando você interage de forma prática com aquela realidade que você teorizou. Marx coloca a praxis num lugar central que nenhuma filosofia anterior havia lhe dado. Ele mesmo expressa isso teoricamente em diversas obras. Na tese 1 sobre Feuerbach, Marx critica a antiga posição materialista, com Feuerbach incluso, por conceber a realidade apenas como objeto de contemplação e não como atividade sensível humana. E ele diz: o defeito principal de todo o materialismo até agora, inclusive o de Feuerbach, é que o objeto, a realidade, o sensível, é tomado apenas na forma de objeto ou de intuição, mas não como atividade sensível humana, como prática, não subjetivamente. Aqui Marx está justamente fundando o que Chazin chama de ontoprática, a compreensão de que o ser humano é igual a um ser prático, e que qualquer objeto que conhecemos já está mediado pelas práticas sociais. Então Chazin resume assim a virada marxiana. Após criticar tanto o idealismo especulativo quanto o empirismo, Marx assenta uma ontologia na qual o ser só é reconhecido pela identificação à objetividade, em especial à objetividade social, enfim decifrada como atividade sensível. Vejam o peso dessa frase. Reconhecer o ser, ou seja, a realidade, como objetiva, significa que Marx é materialista, mas ele destaca principalmente a objetividade social, isso é, o mundo produzido pelos humanos em sociedade. E essa objetividade social ele decifra não como uma coisa estática, e sim como uma atividade sensível, algo vivo, em movimento. Isso representa uma reformulação radical da relação entre ser e conhecer. O ser não é um ente parado lá fora a ser contemplado. O ser do mundo humano é atividade, é processo histórico. Conhecer, portanto, é conhecer esse processo desde dentro, participando dele e reencontrando mentalmente, na teoria, os passos desse processo real. Por isso, Marx pode dizer que para compreender a sociedade burguesa, por exemplo, ele reproduz em pensamento o movimento dessa sociedade, na forma como ele faz no Capital.
A reprodução mental, todavia, só é válida se for guiada e validada pela prática, pela anatomia real da sociedade. Em suma, ser e conhecer se interpenetram na praxis. O ser social produz conhecimento e o conhecimento, por sua vez, orienta práticas transformadoras do ser. Não há mais abismo intransponível entre sujeito e objeto. Ambos se encontram na atividade material. Agora, a gente pode sintetizar o contraste entre a postura ontoprática de Marx e a tradição epistemológica anterior, consolidando a compreensão do que torna Marx inovador. Vamos expor isso quase como um antes e depois filosófico. Então, na tradição moderna, o problema central era formular um critério de verdade antes ou independentemente da inserção prática. Descartes duvida de tudo até encontrar uma certeza na consciência. Penso, logo existo. Kant propõe que as estruturas da mente, as categorias do entendimento, são o que possibilitam conhecer fenômenos. Os empiristas se apegam à observação e à indução como base. Os positivistas querem métodos formais. Os pragmatistas testam pelo sucesso. Em todos os casos, há a ideia de um sujeito, individual ou transcendental, aplicando um método para captar um objeto. Conhecer é como tirar uma foto do real. Dependendo da escola, essa foto é construída pela câmera, como no idealismo, ou tirada com filme sensível à luz real, empirismo, ou revelada se for útil, no pragmatismo. Mas permanece uma metáfora de representação. Em Marx, a metáfora não é mais tirar uma foto, e sim fazer um trabalho. Conhecer é como esculpir. Você interage com a pedra, vai aprendendo suas veias e durezas enquanto esculpe. Corrige o plano original conforme a resistência do material. Ao final, a estátua pronta não veio só da ideia inicial, do sujeito, nem só do mármore, o objeto, mas do diálogo prático entre os dois. Assim é o conhecimento, um produto da interação transformadora. Marx abandona a postura de juiz do conhecimento, que avalia se as representações batem com a realidade. Ele adota a postura de um participante do processo real, cuja mente é apenas uma extensão especializada das faculdades práticas humanas. Chazin chama a atenção para o imperialismo gnosiológico, que dominou a leitura de Marx por décadas, ou seja, intérpretes que insistiam em julgar Marx por critérios epistemológicos tradicionais. Mas isso, diz Chazin, é um erro de categoria. A obra marxiana é a negação explícita daquele parâmetro epistemológico. Então, enquanto a epistemologia clássica tentava garantir a verdade antes da imersão na realidade, como um passaporte carimbado antes da viagem, a ontoprática marxiana afirma que a garantia da verdade só pode vir durante e depois da viagem. Isso é, no próprio ato de transformar o mundo. Não existe um critério extrínseco e antecedente. O critério é a prática bem-sucedida, histórica e coletiva. Isso é filosófica e politicamente revolucionário. Filosoficamente, porque muda o estatuto da verdade, de correspondência morta entre pensamento e ser, para correspondência viva, em constante verificação e reprodução. E politicamente, porque tira o monopólio do saber das mãos de uma casta de teóricos e o coloca difusamente na praxis social, potencialmente na praxis das classes oprimidas também. Chazin observa que essa posição marxiana inaugurou um novo quadro teórico, marcado pelo assentamento de uma ontologia histórica imanente do ser social. Ou seja, Marx funda uma visão em que tudo que existe socialmente tem que ser compreendido pelas suas determinações históricas imanentes, não por referenciais externos. Ser e conhecer em Marx estão inseridos na mesma trama histórica social. Isso rompe não apenas com o idealismo, mas com a própria forma de pensar filosófica dominante. Não por acaso, Marx dizia estar fazendo uma crítica radical de tudo o que existe, e Engels chegou a comentar que com Marx o socialismo se tornou uma ciência no sentido de ter base objetiva na história, dispensando utopias arbitrárias. Essa ciência marxiana, entretanto, não é uma ciência no molde positivista, é uma ciência crítica, autocrítica, porque sabe que ela mesma, a teoria, faz parte da realidade social em transformação. Como diz Marx na tese 11 a Feuerbach, os filósofos apenas interpretaram o mundo de diferentes maneiras. O ponto, porém, é transformá-lo.
Essa frase que hoje é utilizada de forma a justificar o mais variado tipo de pragmatismo e praticismo rasteiro, na realidade significa que, para Marx, não quer dizer que a interpretação teórica seja inútil, mas sim que a verdade da interpretação se confirma na transformação. Filosofia deixa de ser contemplação distante e vira parte do processo de praxis libertadora. Diante de tudo isso, quais são as consequências desse ponto de vista ontoprático para como entendemos o conhecimento e como fazemos ciência, especialmente as ciências humanas? Em primeiro lugar, desmorona a ideia de que podemos construir uma teoria do conhecimento pura, desvinculada da vida prática. Qualquer investigação sobre como conhecemos deve começar estudando como os seres humanos concretamente interagem para conhecer. Isso é, estudando a história, a sociedade e a psicologia concreta. A gnesiologia vira um capítulo da ontologia. Compreender o conhecimento é compreender uma forma da atividade humana dentro do ser social. Então, em vez de tentarmos deduzir critérios universais de verdade no vazio, analisamos, por exemplo, como determinado povo desenvolveu saberes através do seu modo de subsistência, ou como a ciência moderna emergiu de necessidades produtivas. Para as ciências humanas, isso significa inserir o pesquisador e suas categorias dentro do processo histórico que estuda. Não há observador de fora. Nossa própria compreensão é um ato social. Essa conscientização leva a metodologias que privilegiam a análise concreta, histórica e dialética, em vez de receitas formais ou pretensamente neutras. Uma implicação crucial apontada por Chazin é que em Marx não existe método entendido como fórmula priorística. Ele chega a provocar. A rigor, não há uma questão de método no pensamento marxiano. No sentido de um esquema prévio que o pesquisador aplica. Se o método for uma espécie de manual geral de procedimentos da razão, Marx não o fornece. E não porque esqueceu, mas porque cada objeto delineia o caminho do conhecimento sobre si. No Capital, por exemplo, Marx investiga a economia burguesa, seguindo as relações próprias desse objeto: valor, dinheiro, capital, trabalho. Numa sequência que reflete a dinâmica do próprio capitalismo. Não aplica um método externo colado artificialmente. Isso nos mostra que nas ciências humanas o método deve ser adequado ao objeto e derivado dele, e não importado de modelos externos, seja o modelo das ciências naturais, seja alguma epistemologia moda do momento. Por isso Marx rechaça tanto o empirismo bruto, que apenas coleta dados sem teoria, quanto o formalismo vazio, que impõe categorias à realidade. O conhecimento real exige mergulhar no concreto, extrair dele suas mediações e retornar à superfície com uma compreensão estruturada. Essa é a famosa dinâmica do método dialético materialista, do concreto real ao abstrato pensado e de volta ao concreto pensado, agora rico de determinações. Mas é importante ressaltar que em Marx esse não é um mero método lógico, é a reconstrução mental de um processo ontológico real. Outra consequência é que se o conhecimento está sempre enraizado na prática social, não existe conhecimento puro e neutro separado das influências sociais. Toda teoria carrega consigo pressupostos oriundos de um contexto. As ciências humanas que pretendem neutralidade completa ocultam, na verdade, os valores e interesses que já estão embutidos nelas, muitas vezes refletindo a ideologia dominante. A postura ontoprática demanda que o pesquisador tenha consciência crítica do seu próprio lugar social e das finalidades do seu conhecimento. Isso não significa cair em um relativismo ou, nada palavra da moda, num perspectivismo. Afinal, a prática social é também o critério para julgar entre teorias. Algumas compreendem a realidade de forma mais adequada às suas tendências objetivas do que outras. Porém, essa adequação se verifica no longo prazo histórico e nas consequências práticas, não em um tribunal atemporal da razão. Para dar um exemplo, uma teoria econômica neoclássica pode-se dizer muito científica, com modelos matemáticos neutros, mas posta em prática, ela talvez não consiga prever crises ou resolver desigualdades reais, enquanto a teoria de Marx sobre a acumulação capitalista e a luta de classe, por mais ideológica que alguns a chamem, pode demonstrar superioridade explicativa quando vemos a realidade. Afinal, ela previu tendências de concentração de capital, crises cíclicas e etc. Ou seja, o critério último está na história real. A ontoprática de Marx inspira metodologias como a histórica dialética, que foi adotada por muitos pesquisadores marxistas, além, é claro, de outras correntes filosóficas, como, por exemplo, o realismo crítico inglês.
Nessa metodologia, para estudar um fenômeno, digamos a educação, a família ou a religião, você insere na totalidade das relações sociais, compreende sua gênese histórica e observa como a praxis social o conformou e o transforma. Não se contenta com descrições estáticas, mas reconstrói o filme do desenvolvimento daquele fenômeno. Por exemplo, uma pesquisa sobre pobreza não vai apenas levantar estatísticas atuais. Isso seria o empirismo abstrato criticado por Marx. Ela vai investigar as práticas econômicas e políticas que geraram pobreza historicamente, o papel da luta de classes e etc., para só então propor conhecimento verdadeiro, possivelmente orientado a transformar aquela realidade de pobreza. Assim, método e propósito se unem, conhecer para transformar. Esse é um legado direto da ontoprática marxiana. Mesmo quem não se declara marxista, quando insiste em pesquisa de campo, envolvimento comunitário, análise histórica concreta, de certo modo, está caminhando nessa trilha inaugurada por Marx de fundir ser e conhecer na prática viva. Outra implicação digna de nota é entender o conhecimento como um processo social coletivo, não obra de gênios isolados. Se o fundamento do saber é a prática social, então é na coletividade que se constrói a maior parte do saber, seja ao longo das gerações, seja através da cooperação presente. Marx via a produção do conhecimento análogo à produção material. Nenhum indivíduo faz sozinho. Por isso, ele mesmo estudou economistas anteriores, dados históricos, lutou politicamente ao lado de outros. Ele estava inserido em práticas coletivas, movimento operário, investigação científica coletiva, que possibilitaram suas descobertas. Para as ciências humanas, isso ensina a valorizar a interdisciplinaridade, vários campos práticos dialogando, e a pesquisa participativa. Por exemplo, pesquisadores trabalhando junto com comunidades pesquisadas numa praxis compartilhada. Afinal, se a verdade surge da prática social, envolver os sujeitos sociais reais no processo de conhecimento tende a gerar compreensões mais profundas do que tratá-los como objetos distantes. Em resumo, a metodologia inspirada por Marx tende a ser crítica, histórica e prática. Crítica porque não toma categorias dadas como naturais, sempre procura ver de onde vieram e a quem servem. Histórica porque sabe que tudo no ser social está em movimento, é um processo, portanto, só pode ser entendido em trajetória. E prática porque mantém os pés no chão das condições materiais e porque almeja, no fundo, contribuir para uma transformação consciente da realidade, não como um coroamento externo, mas como continuidade do próprio processo que estuda. Para resumir, a gente pode sintetizar nos seguintes pontos. Marx leva a filosofia a superar esse paradigma do sujeito passivo, onde conhecer é refletir corretamente a realidade, e adotar o paradigma da praxis, onde conhecer é inseparável de transformar a realidade. Com isso, ele encerra a modernidade filosófica clássica e inaugura um novo patamar teórico. Filosoficamente, isso é tão significativa quanto a virada de Copérnico no campo astronômico, só que aqui é uma virada filosófica. Coloca o ser humano concreto que trabalha, luta, faz história no lugar do sujeito transcendental ou do observador passivo. Politicamente, a ontoprática implica que o conhecimento verdadeiro não é neutro, ele nasce das lutas e necessidades reais e serve como ferramenta de emancipação. Se a verdade é prática, então conhecer realmente o mundo já é se posicionar para mudá-lo. Por isso Marx dizia que a filosofia encontra sua realização na praxis revolucionária. Os oprimidos, por meio de sua prática, greves, organização, produção de vida comunitária, geram um conhecimento muitas vezes mais claro da sociedade do que muitos especialistas distantes. Pense no conceito de consciência de classe. Ele não surge de um livro apenas, mas da vivência comum e organização coletiva da classe trabalhadora. A teoria marxista depois refina e sistematiza essa experiência. Assim, há uma democratização radical do conhecer. A verdade não é monopólio de eruditos. Ela pode brotar do chão da fábrica, dos campos, das ruas, sempre que uma prática social revela a estrutura do sistema. Principalmente, as ciências do homem, a economia, a sociologia, a história, a psicologia, ganham com Marx uma base mais sólida, porque ele as insere numa ontologia do ser social. Isso evita modismos e importações acríticas de métodos das ciências naturais. Marx fornece a ideia de que as ciências humanas devem apreender seus objetos em sua totalidade viva. Por exemplo, não dá para entender a mente humana apenas por experimentos de laboratório, como queriam alguns psicólogos behavioristas. É preciso vê-la na vida, na praxis social. Hoje, até disciplinas como psicologia cultural, neurociência social e etc. reconhecem isso.
Do mesmo modo, a economia não deve se fechar em modelos matemáticos atemporais, precisa considerar história e luta de interesses. Aí está a força explicativa da economia política marxiana, que antecipa crises sistêmicas, etc. Em suma, Marx ofereceu um paradigma às ciências humanas que as torna mais críticas e integradas. Uma perspectiva que hoje é imprescindível para enfrentar fenômenos complexos, como a crise climática, por exemplo, que claramente exige entender as interações práticas humano-natureza, não apenas medir o gás carbônico em gráficos, o que por si só é um excelente exemplo da fundamentação montoprática do conhecimento. Não basta a gente saber que o gás carbônico tem aumentado e isso tem alterado o clima da Terra. É preciso agir na prática e, ao implementar políticas produtivas diferentes, observar que aquelas políticas que estão sendo implementadas estão de fato resultando em uma taxa de mudança climática menor ou até reversiva. Então, para finalizar, vale apenas citar novamente a tese 11 de Marx a Feuerbach. Os filósofos têm apenas interpretado o mundo de maneiras diferentes. A questão, porém, é transformá-lo, mas entendê-la em toda a sua complexidade e profundidade, não somente como uma validação de um praticismo superficial, mas sim como a fundamentação teórica total de todo o conhecimento humano. Nós só conhecemos as coisas ao transformá-las. É no complexo do trabalho, ou seja, na nossa mediação com a natureza, em que nós a conhecemos. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais um episódio sobre teoria da ciência marxista. Vejo vocês no próximo. Até lá!